Salve família! O nosso último episódio foi tão sensacional que nós preparamos uma parte 2. Não deixei meus amigos irem embora sem a gente gravar uma segunda parte. Fala aí, você foi inspirado pela nossa última conversa sobre liderança de juventude, sobre liderança da nova geração? O que mais marcou você? Já comece a comentar, interaja também com outras pessoas que estão liderando a nova geração aqui nos comentários, seja no canal no YouTube, na playlist Criative-se. Se você está no Spotify ou em outra plataforma de áudio, pega um print, posta, marca aí para também a gente gerar uma nova interação. E nós vamos, sim, conversar com você, repostar, vai ser demais. Então vamos para a nossa segunda conversa. Estou aqui com o Fernando Diniz, o cara da Comunidade da Graça, líder da igreja em Guarulhos e é o criador, o idealizador do MAG Nacional, marcando a geração. Estou com o Lucas Dutra, líder ali do Ministério One, da PIB de Curitiba, que está em Curitiba, tem camp ali espalhado por Curitiba, lidera a juventude, as frentes de juventude da igreja. E estou com o Carlinhos Napoli, que é o líder de jovens da primeira igreja quadrangular de Curitiba, de todas as frentes de nova geração. Yes. Líder mundial. Não. Esse cara me complica, né? Como você viu no primeiro episódio, líder mundial de jovens da igreja quadrangular. Você falou que assim, não é ter título, você né? Coloca mundial, quadrangular, no mesmo fica complicado. Complica o negócio. Se você conhece algum outro líder mundial da igreja quadrangular, posta aqui, porque eu não conheço. Para mim é o Carlinhos. Queria ouvir de vocês aqui. Interessante, assim, o Diniz falou que a galera faz 28 anos. Quando eu comecei, tá fazendo o quê? Deixa eu me entregar. 21 anos, Diniz. Quando eu liderei o primeiro ministério com jovens, que eu liderei 2 anos na igreja do meu pai. Depois eu vim para São José, me envolvi na liderança, já ali, logo no começo, estava na equipe de liderança do Ministério de Jovens e depois assumi, foram mais 16 anos de Eleve, de igreja da cidade. Quando eu comecei, era a geração X que eu liderava. Uhum. Eu lembro lá dos pregadores falando, essa geração X é uma geração fraca, é uma geração sem fundamentos, essa pós-modernidade e tal, e dizendo como que alcançava e tal. Depois teve a geração Y, e hoje a geração Y já é parte do Ministério de Adultos, já está casada, com filhos, com carreira consolidada, ou com a crise, né, em alguma faixa etária de vida. Verdade. Como nós aqui somos cringes, né, não em crise, mas... E hoje lideramos a geração Z. E o que vocês aprenderam assim, e perceberam de mudanças nesses anos liderando? O que mudou, o que marcou nessa jornada? Eu acho que... Antes de falar sobre o que mudou especificamente, talvez o próprio Lucas ou Carlinhos possam falar, mas eu queria fazer um apontamento que acho que conforme o tempo vai passando, a gente tende a pensar que a geração de hoje é mais fraca. Uhum. Mas eu acho que tem uma releitura disso. Eles lidam com outros desafios que nós não lidamos porque não fazia parte da nossa realidade. Então, eu acredito que a gente usa uma realidade para comparar, mas é uma realidade que não existe mais hoje. Uhum. Né? Excelente. Então, eu creio que esse ajuste de visão é necessário para quem está liderando a nova geração, de evitar dizer isso, porque senão isso faz com que essa geração se sinta ainda pior, né, fracassada. Eu acredito que esse é o ponto. Eles lidam com um volume de informação que a gente não tinha. A gente tinha que ir atrás da informação. Hoje as informações vêm, bombardeiam eles no dia a dia e lidam com outras questões. Então, essa eu acho que é uma adaptação de uma leitura mais correta sobre esta geração. Talvez se eles tivessem que lidar com... Se a nossa geração lá tivesse que lidar com os desafios dos dias atuais, talvez... seríamos também, talvez não seríamos tão eficazes também, como a gente às vezes tem a percepção que essa geração é. Então, fazer a releitura. Uma releitura. Não tem como comparar uma geração de um tempo diferente no tempo atual. Sim. Boa. Acho que, na verdade,
existe um saudosismo muito grande quando você fala da tua geração. Ou, por exemplo, antes de estar na igreja, eu tive 18 anos trabalhando com acampamento, na Palavra da Vida, né? Onde até conheci a esposa do Marcos Madaleno, quando nem namorava ainda, na verdade. Ela foi algumas vezes para lá também junto. E é interessante porque cada temporada passava lá 60 voluntários. Daí ele ficava lá 1 ano, 2, 3 e ele parava, porque ele começava a trabalhar, ficava mais velho e vinha uma geração nova. E eu fui passando por 18 anos em todas as gerações ali que foram passando, né, e trabalhando no acampamento. E toda vez tinha um encontro de ex-equipantes, né? Fazia lá uma festa, e os caras sentavam nas rodas, começavam a contar as histórias. E os caras, não, porque a minha geração fez isso. Não, porque quando eu fiz, só que tudo gente nova ainda, né? E eles olhavam os novos agora, adolescentes, vindo servir no acampamento, né, das férias dele lá, dedicar para o Senhor. Não, esses meninos aí são muito Nutella, esses meninos são muito isso, aquilo. Mas a melhor fase ou a melhor geração é aquela que você participou ativamente. Então, quando você vai querer comparar algo novo que você não viveu, e o excesso de informação, concordo com o Diniz, é algo muito complicado, porque nós não vivemos isso mesmo, para mim é incomparável, né? E eu acho que uma das questões mais importantes para um líder de juventude é que ele tem que ver que, por mais que ele possa estar se desconectando da geração mais nova, porque ele está ficando mais velho, talvez as brincadeiras ou os exemplos que ele vai usar numa mensagem, ele tem que se modernizar. Fica lá no TikTok, vendo o que tem que falar hoje. Eu acho assim, eu particularmente, eu sou um cara que eu sou conectado, mas eu prefiro andar pelo espírito do que andar por tendência. Porque tendência é o logaritmo e é um monte de coisa por aí fora que você acaba se vendendo para poder chegar num número, né? Agora, se Deus der uma palavra, cara, explode o negócio, é a postagem, é isso e aquilo. Existe o estudo, tem o algoritmo, tem as coisas todas das redes sociais, mas quando o cara começa a entrar muito nessa, ele tem uma grande possibilidade de se perder nesse processo e acaba perdendo até as pessoas ou a credibilidade que ele vai ter, porque ele está fazendo por chegar no número e não por aquilo que é uma direção do espírito. Então, para um líder de juventude se manter conectado, cara, a Bíblia ela é atual, então ele precisa se manter caminhando no espírito sempre. E não com o saducismo que, não, quando eu era adolescente, a gente fazia isso, aquilo. Não, já foi. A gente tem falado muito na igreja nessa fase de transição, que a gente acabou de transicionar o nosso pastor, né? O pastor Michel acabou de assumir como presidente da igreja, que os nossos ombros têm que ser os degraus da próxima geração. Então, a nossa oração como igreja, né, e como juventude lá, não é mais simplesmente tipo, eu quero que essa próxima geração cresça, legal, tal, mas eles são muito mimimi, são muito isso, muito aquilo, como o pessoal tem falado muito sobre as novas gerações. Mas essa é a geração que Deus vai usar mais do que usou a nossa geração. Então, a minha oração é que essa próxima geração seja muito melhor do que a gente, chegue muito mais longe do que a gente, porque eles têm uma responsabilidade, porque eles partem dos nossos ombros. A gente chegou até aqui, então quando a gente for passar os ministérios, quem chegou até aqui, ó. Então, daqui para frente, agora é com vocês. A gente sai de cena, ou melhor, vira intercessor daí só, né? E fica intercedendo, né, abençoando e tal, para eles terem algo maior para frente também, né? E se uma nova geração fracassa, significa que a geração que antecedeu fracassou também. Também, claro. Ela não pode conseguiu preparar também, né? Mesmo que ela foi importante para um tempo, ela fracassou na continuidade. Ela fracassou em ver uma próxima geração, que é um dos papéis que nós temos. E você não vê realmente em qualquer... Tirando aí mapa geracional, sociológico, essa coisa que a gente fala de XYZ, você tem um estudo de organizações que fala que você mede realmente um sucesso de uma organização numa terceira geração. Então, é muito comum as que fizeram empresas, organizações de qualquer natureza que fazem sucesso por 10 anos, 15 anos, não conseguir fazer nenhuma segunda geração, mais de 80%. Sim. Então, nós lidamos realmente com algo que atingiu um objetivo extraordinário, que cumpriu o seu propósito quando você vê outras gerações. Se você quantifica isso, o dano são de décadas. Porque se você tira da igreja e traz para a instituição mais... Como a família, por exemplo, se um pai não consegue transmitir valores para os seus filhos e causar uma influência positiva... E esses filhos, eles errarem gravemente, eles também vão errar com os seus filhos. Então, se você for olhar isso, perderam-se 10, 20, 30. Muitas vezes Deus vai ter que levantar alguém lá na frente que seja leal, que seja fiel, para corrigir a rota. E quanta coisa se perdeu, né? Que é a história do povo de Israel, se pensar no tempo do reinado, na verdade. Né? Mas vale observar que a gente também pegou
uma velocidade de transformação geracional muito maior do que as gerações anteriores. Sim. E não como justificativa isso, mas como para análise, né? Com responsabilidade Até até. então, os pontos de mudança das gerações, eles eram mais espaçados entre eles, né? Alguns dizem aí 20, 25 anos para realmente ter mudança substancial de cultura, de comportamento, socioeconômica também. E a gente pegou pontos de mudança muito mais estreitos ali, né? Hoje se fala de praticamente 4 gerações diferentes convivendo num mesmo espaço de tempo. E isso gerou muitos desafios. Porque eu lembro quando eu era mais jovem. Olha essa fala, Sem grave parecer- essa fala. sem parecer E tão quando as velho. coisas todas eram Uns 2 muito anos melhores. atrás, Né? Não, brincadeira. Mas eu lembro que os desafios eu pensava assim, nossa, quando eu tiver lá os meus 35 anos, essa experiência aqui vai servir para eu ajudar a nova geração. E não serve, cara. Porque é diferente. O Diniz já apontou isso muito bem. Mas... E junto com isso, a igreja passou por mudanças muito significativas nos últimos 15 anos. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu não nasci em berço evangélico, acompanhei lá a igreja começando a bater palma, superando lá a barreira. Entrando na bateria. Entrando a bateria. Trocando cara. o órgão pelo teclado. Literalmente. Quando a igreja comprou lá, trocou o harmônio por um Yamaha DX7 e comprou um amplificador de baixo. Então teve muita mudança, né? Foi de um negócio mais solene, mais formal, mais assim, fechadinho ali nos seus costumes para um negócio completamente aberto, né? Então quem não conseguiu se permanecer firme com o Senhor acabou seguindo tendências aí, fórmulas de ministérios que realmente não levaram a lugar nenhum. Você deve ter acompanhado muito isso. Então, o segredo é conseguir fazer a aplicação do mesmo princípio, né, bíblico, o mesmo princípio de pastoreio, o mesmo princípio das disciplinas espirituais, num formato que se enquadre emocionalmente e cognitivamente para a geração de hoje, que é o difícil. Então, às vezes você pega um cara que fala assim, não, devocional é em silêncio, é ali 15 minutos de oração silenciosa. Cara, fala para um adolescente fazer 15 minutos de oração silenciosa. Capaz de ele ter um ataque de pânico. Então, o princípio é o mesmo. Vida devocional, vida de oração, vida com Deus, a leitura da Bíblia, mas a forma como isso está sendo feito, a forma como isso está sendo comunicado, a gente precisa estar bem atento para conseguir entender, porque as velocidades aí de mudanças estão cada vez maiores. E você perceber essas mudanças, você vai acabar tendo uma empatia maior e você vai conseguir amar mais e acreditar mais uma nova geração, porque se uma geração olha para outra que não consegue ter ali o tempo silencioso, o tempo sem ficar ali desconcentrado, que é muito diferente da geração anterior, ele pode falar que é superficialidade, ele pode falar que o tipo de conteúdo que é consumido não tem o embasamento, a profundidade que uma outra geração teve. Mas, na verdade, não é bem isso. E você pode também aferir os resultados, né? O quanto alguém está abandonando o pecado, está construindo uma vida frutífera, está ganhando outros para Jesus, está realmente tendo um impacto da palavra na sua vida, e você ficar preso só ao invés de ficar preso a só uma forma, a um jeito de fazer, a um jeito de olhar distante e frio. E se a gente for pensar assim, se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz por 5 anos, pode ser bom. Mas eu posso não... Eu achei bem legal o que o Lucas falou, né? Que as tendências vão passar, né? Então, as trends passam, a igreja permanece. Sim. A Bíblia permanece, a Bíblia é atual. Agora, a nossa prática muda. Claro. Para aplicar o mesmo fundamento, a mesma Bíblia que não As muda. formas podem ser completamente diferentes. E vão mudar como já mudaram até, e precisam ser mudadas, né? Nesse sentido. Mas a essência, que é a palavra, o princípio, tem que sempre ser o mesmo. Aí, nesse sentido do que vocês falaram, a gente tem que ter esses marcadores. O que é que diz que uma geração está acertando ou errando? Sim. E aí, nesse caso, Excelente. Juízes, capítulo 2, eu costumo dizer que é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Versículo 10 diz que depois que Josué morreu e aquela geração passou, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito. Então, aí chegou Aí é o fundo do poço. Pesado, né? Você tem uma geração tecnológica, uma geração produtiva, uma geração eficaz, uma geração que enriquece, mas que não conhece a Deus. Então, eu creio que esse é o ponto. Por isso que quando você disse sobre nós seguirmos a direção do Espírito, Sim.
porque o Espírito Santo nunca vai deixar de revelar quem é Deus. E acho que um dos principais problemas hoje que eu vejo na igreja, não só brasileira, acho que pelo mundo afora, é que todo mundo está atrás de uma fórmula mágica. Ele vê algo que deu muito certo numa igreja, que explodiu no Brasil, no mundo, todo mundo quer ir para lá para aprender o que aquele pastor, o que aquela igreja fez, para ele copiar o que está lá e aplicar na igreja dele. O pastor Cezinha, lá de Laranjeiras, fala que é o pastor pendrive, né? Que fala que ele vai lá, passa o pendrive, copia tudo aqui que eu vou aplicar lá na igreja. Mas né, esse tal. exemplo nem serve mais. Mas para ele sim, porque o pastor Cezinha é pastor sênior, né? Estou sim, recitando tá ele. bom. Não falei meu nome porque eu sou jovem, né, gente? É diferente. Desculpa, pastor Cezinha. Mas com todo respeito ao nosso amigo aí, né? Tudo bem. Mas é muito interessante porque, como na igreja de vocês também com certeza acontece, tem gente que vem querer conhecer a igreja, ver isso, aquilo, e muitas pessoas perguntam assim, pastor, mas o que vocês fazem de tão diferente? Qual que é a estratégia? Qual é a fórmula mágica, né? Porque, gente, aqui na igreja a gente faz. Tem célula, tem culto, tem ministério, tem acampamento, tem tudo que quase todas as igrejas fazem de alguma forma, pelo menos, né? Mas a pergunta que eles fazem muito assim, mas é a célula, então foi porque um dia mudou e a célula bombou? Também, mas não é a célula. Então agora é a casa de oração que começou, que vocês aprenderam, então agora tem casa de oração, o ministério de oração está mais forte. Também, mas não é só isso. E a gente tem o costume de falar que lá na igreja o que muda é que a gente anda de acordo com o Espírito e a estratégia é a presença. E quando você busca a presença. E eu creio que Deus tem uma estratégia para cada localidade, para cada pastor e para cada fase também. E se você, como líder de juventude que está ouvindo aí de repente, né? Cara, é importantíssimo você visitar outras igrejas, lugares, participar de conferências para você se inspirar, mas não para copiar. Para mim, cópia de coisas que são feitas são os atalhos que a Bíblia diz que sempre é catástrofe e maldição, até, não é verdade? Então, acho que uma vez eu estava com o Michel e a gente foi numa reunião de um GKPN, acho que foi em San Diego, o Carlinhos também estava, acho que vocês estavam até também, na verdade, né? Saudade de San Diego. E aí a gente foi super legal e saí de lá inspiradíssimo, né? Aí você começa lá, eu estava começando no ministério, estava bem no começo ainda, e aí, cara, sentei do lado de um cara da Ásia, eu estava fazendo um trabalho com universitários, estava lá com, 200, 300 universitários, feliz da vida pelo trabalho na igreja local. O cara tinha 20 mil estudantes universitários na igreja dele, eu me sentia um nada, né? Aquele negócio inspiradíssimo por Os ele. Filipinos, brincadeira, né? É absurdo, os trabalhos dos caras lá é outra 15 pegada. life box ao redor das maiores universidades em Manila. Deus, negócio lindo, assim, né? E aí eu e o Michel, a gente anotava tudo e tal, não sei o que, daí a gente foi depois para passar, a gente foi querer conhecer algumas igrejas também em Nova York depois, né? E a gente foi no Brooklyn Tabernacle, né? Lá, bem tradicional de quem visita e tal. E tava o coral, aquela coisa toda, e o pastor, no meio da mensagem, pregando lá um texto, nem lembro agora de cabeça do texto, ele parou no meio da mensagem, fez um parênteses e falou assim, gente, queria só dizer para vocês aqui, Deus está pedindo para falar uma coisa, que se tem gente aí que veio participar de conferências em algum lugar por aí afora e ficou cheio de ideia, é para você voltar para casa, dobrar o joelho e entender o que Deus quer fazer na tua igreja e não o que você aprendeu. Falei, nossa, daí eu olhei para ele assim na hora e falei, meu Deus do céu. Tira as anotações, né, daquele jeito brincando, mas é bom ser inspirado, né, e repensar algumas coisas, isso faz muita diferença, mas eu quero andar nas estratégias do Espírito, porque o meu conhecimento, a minha experiência, não importa o tempo que você tem de ministério, isso tudo passa, são as tendências também, na verdade, né? E Deus tem coisa nova. E eu quero atrás daquilo que Deus tem para fazer através do Espírito dele, nessa geração, na próxima geração, né? Já estou orando pelas minhas filhas desde pequenininhas já, né? Que estão bem pequenininhas, que eu quero que elas sejam muito maiores, né? Realmente no Evangelho aí também. Amém, amém. Eu tenho pegado nessa linha, né, que você falou, porque às vezes o extremismo, na verdade, não vai levar para nenhum lugar bom. Não vou olhar para ninguém, vou olhar para Deus ou só orar. Também é. Tá errado, né? Você vai... Se fecha demais. E tem muita gente que está orando e você vai lá e as coisas estão patinando. Sim. Certo? Porque orar é a base de tudo, é buscar a presença, é indiscutível. Mas a oração vai te levar a uma ação. Sim. E outra coisa é você não ser... vamos fazer atualização, não ser o pastor download, né? Que sai aplicando tudo, não lê a sua realidade, não fala com Deus, só quer a fórmula, não quer a presença. Jesus não é a fórmula, Jesus é o caminho, né? Você tem que andar com ele para você saber. E uma coisa que a gente tem aplicado aqui é naquele texto quando Deus está levando o povo para uma nova terra. Para mim é um caminho que Deus nos dá para conquistar lugares novos. Então a presença de Deus vai à nossa frente, a presença de Deus nos leva para lugares novos.
Aí então Josué está com o povo, Josué capítulo 3 ali, ele tem um encontro com Deus, Deus dá a instrução como é que aconteceria, a arca ficaria 900 metros à frente. Os sacerdotes levariam a arca, o povo andaria 900 metros. E aí Deus fala para Josué, vocês nunca passaram por lá. Então, ou seja, então vai devagar. Por quê? Porque vocês nunca pisaram nessa terra. Então eu tenho que focar na presença, um lugar que eu veja, mas que todos vejam. Não adianta nada eu ver uma coisa, mas o povo não vê. Sim. Só eu vou para lá sozinho. Agora, então, para que todos vejam, eu tenho que ter uma estratégia. Eu coloco ela na frente, eu coloco ela num lugar visível. Colocar no lugar visível, 900 metros à frente, não é sobrenatural, é natural. Mas é para ser conduzido pelo sobrenatural. Então, eu estou focando a presença, mas eu tenho estratégias para que todos vejam. E também tem um espaço para todos aprenderem a pisar. Então, eu olho para a presença, para o céu, para aprender a andar na terra. E aí, para aprender a andar na terra, aí você vai, né? Teve uma época que era o pacote Office, hoje é a inteligência artificial. Teve uma época que era saber colocar uma imagem boa num projetor. Hoje você está falando de podcast, você está falando de um canal, você está falando de redes sociais e você está adaptando linguagens o tempo todo. Então, aprender a pisar em lugares novos, mas focado na presença. Eu acho que nesse sentido, como você bem disse, né, Madalena? Não é uma coisa ou outra, né? Não é, não, eu vou fazer aqui sozinho, Deus vai ter que revelar diretamente para mim, não olho para ninguém. E também nem é você ir lá e sair dando Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu acho que ali se cumpre também o papel do corpo de Cristo, né? Tanto no sentido individual quanto coletivo. Há grupos, há igrejas que Deus deu uma graça ali mais específica, eu posso ir ali entender. Então, se eu visito Carlinhos, se eu venho aqui com você, eu estou lá com o Lucas, eu quero olhar e falar assim, como é que o Madaleno pensa? Como é que o Lucas pensa sobre isso? Como que o Carlinhos enxerga isso? Eu vou entender, eu não vou lá para pegar o que ele está fazendo ali, trazer aqui e aplicar. Eu vou lá e falar assim, olha esse jeito que o Carlinhos pensa sobre isso. E aquilo vai me ampliar o horizonte. Então, vai me ampliar o horizonte, que vai me dar mais recurso para eu ser mais eficaz. Então, claro, aí o milagre não é em quem está oferecendo, mas é quem está escutando, quem está recebendo, que tem que ter maturidade e sabedoria. Ô, Diniz, toda vez que você fala, dá um tweet, cara. É verdade. o cara organiza bem. Deixa eu dar uma bagunçada aí, então. Eu sou o bagunceiro aqui. Muito não, bom. Mas eu quero compartilhar com vocês um momento que foi um momento difícil para mim, assim, de crise, porque a gente também pegou uma época ali que o Instagram bombava, né? Que a galera tava muito preocupada com a estética das coisas e tal. Então, aconteceu algumas vezes parecido com o que o Lucas comentou, mas uma escala um pouco menor, de eu estar super feliz com os resultados lá do meu ministério, um culto que foi uma bênção, cara, a presença de Deus moveu ali, pessoas aceitaram Jesus, pessoas foram curadas. Aí chegava na minha casa à noite, ia lá, começava a olhar os Instagram de outras igrejas, até pastor amigo meu, e falava, pô, cara, acho que a minha igreja não é tão legal assim. Acho que o meu culto não foi tão massa assim. Pô, olha essas fotos aqui, cara, olha esses vídeos e tal. E aí, aquilo que era para trazer contentamento, alegria no Senhor, por aquilo que o Senhor estava fazendo na minha igreja local, passou a ser um peso. Aí eu tomei uma decisão, uns anos atrás, eu mutei todos os pastores, amigos meus, eu Instagram. Também? Vocês também. Você me tirou lá, Carlinhos. Não, eu te sigo ainda, só não vejo tuas postagens. Cara, mas de verdade, por um período assim, eu mutei tudo porque eu tava percebendo que é o seguinte, aquela comparação tava me fazendo muito mal. Ela não me inspirava, ela me atrapalhava, ela me punia. E comecei a levar isso para Deus. Falei, Deus, eu quero entender qual que é o teu ritmo para mim. E aí Deus começou a me falar muito nos meus devocionais sobre essa questão do ritmo. Né? A gente está indo no mesmo caminho, o mesmo caminho é Jesus, mas eu acho que cada um caminha com Jesus num ritmo diferente. E quando Jesus fala sobre ir até Ele quando você está cansado, sobrecarregado, que Ele vai te aliviar, então Ele vai colocar Ele fala, tobe sobre você o meu jugo, né? Que meu jugo é suave, meu fardo é leve, e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu entendo que o Senhor está falando sobre a gente caminhar no mesmo ritmo que Ele. E eu aprendi com isso que caminhar no ritmo de Jesus é conseguir extrair os princípios. Então eu percebi que nas redes sociais eu não consegui extrair princípio nenhum.
Eu olhava ali, é muito fácil você manipular o que vai pra rede social, né? Os comunicadores aí que eu digo, né? Dá pra parecer mais inteligente do bonito. que é, dá pra fazer o culto parecer mais cheio do que é, dá pra fazer um vídeo mais Tem que ser emocionante. amigo do fotógrafo, né? Dá De quem pra escolhe fazer, as fotos. dá pra fazer um vídeo de highlight e dizer que a tua conferência foi melhor do que realmente foi, mas pra quem? Pra quê? Pra enganar quem? Entendeu? Pra ganhar mais seguidor? Beleza, ganhar. Enfim, aí não vou entrar nesse mérito. Mas na minha experiência como líder de jovens, eu tive que parar de me comparar, porque aquilo estava sendo extremamente nocivo para mim. E para mim foi uma virada de chave. Porque o contexto da minha igreja, a história da minha igreja, que é uma igreja pentecostal, que vem, né, de uma classe diferente e tal, que trabalha com um povo diferente, eu não tinha como ficar me colocando em paralelo com as igrejas que eu estava. E aquilo estava me atrapalhando na minha caminhada com Deus. Então eu tive que parar de buscar essa inspiração, essa comparação, para poder entender realmente o que Deus estava querendo fazer a partir de mim ali. E caminhar no ritmo de Jesus para a minha igreja local, para a minha galera, para o meu povo. E isso foi o que transformou a minha vida como pastor, como ministro. O pastor Silas, o meu pastor, é um cara de muita oração, né? E dentro das igrejas quadrangulares, a nossa igreja se destaca, assim, pelo tamanho, pela tradição e tudo mais. Daí o pessoal vai lá e quer ver estrutura, que eu acho que é o que o pessoal faz aqui na igreja da cidade também, né? E a gente parece que tem a tendência de fazer isso, né? Eu vou te mostrar aqui a sala, vou te mostrar aqui a construção, eu vou te mostrar aqui. E as pessoas vão lá e querem ver isso. E o pastor Silas fica muito chateado. Que ele fala assim, ninguém me pergunta o que Deus tem falado conosco, o que tem sido pregado no púlpito, o que o Senhor tem falado conosco no tempo de oração, o que o Senhor tem ministrado no Espírito quando nós estamos adorando em comunhão, aqui em comunidade. E isso realmente é o que me interessa hoje quando eu vou conversar com alguém. Né? Até as últimas igrejas que eu fui em reuniões, eu não fiz nem questão de conhecer nada de estrutura, porque eu quero realmente saber. E é isso que eu tenho com vocês, né? A gente pode falar isso aqui. Eu sei o que vocês realmente estão enxergando, o que Deus está fazendo na vida de vocês. A gente conhece um ao outro, conhece os filhos, sabe como que tá, sabe as lutas aí, né? No dia a dia. E é isso que realmente me inspira a continuar caminhando com Jesus. Muito bom. Eu lembro, Carlinhos, também uma vez que eu estava olhando meu Insta e tem aquela pessoa, né, que vem para te jogar para cima, né? Pastor, mas você podia alcançar muito mais pessoas, né? Puxa, tem um conteúdo bom. Podia comprar seguidores. Né? Podia não sei o quê. E eu comecei a olhar e falei, cara, olha esse aqui. Olha esse aqui. Tanta gente com tanto seguidor, né? Aí eu fiquei meio triste e tal. Ouvi o que o cara tinha ali para me dar de dica, para alcançar mais pessoas. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, quantas vezes você acordou de manhã, olhou para os seus seguidores, ali quantos tem e tal, e orou por eles. Abençoou a vida deles. Você quer ter mais seguidor para quê? É só o número. Você quer que tenha um número maior aqui? É isso? Isso te satisfaz? Isso não é muito pouco? Aí eu falei, perdão, Senhor. Sim. Deletou a Perdão. Conta. Até porque ouvindo vocês falando isso, que baita experiência com Deus aí. Mas é porque a gente vai ser... O que a gente tem que apresentar ali é a fidelidade, né? E tanto do assunto da conexão geracional quanto da liderança, do que a gente está conversando aqui, a palavra que vai convergir é fidelidade. Fidelidade. O Senhor não vai chegar, você não vai poder estar aqui e você tinha que ter mais seguidor. A fidelidade. A questão é a fidelidade. Você foi fidelidade, você foi fiel a Deus, não ao método, porque aí você ser fiel. Tem gente que é fiel ao método e não é fiel a Deus. E aí para no tempo. Então você não pode ser fiel ao método, porque você tem que evoluir, você tem que crescer. A mensagem não muda, mas a linguagem muda e deve mudar. Mas a fidelidade a Deus, ela permanece. E a questão do jugo que ele estava falando, eu acho interessantíssimo, porque, na verdade, acho que um dos maiores problemas do jugo, quando vai usar na agricultura, ter 2 animais, para mim é como se eu fosse um dos animais e Jesus estivesse do lado e eu estou descompassado. E eu estou ou rápido, eu estou rápido demais ou devagar demais, Jesus está sempre no mesmo ritmo, só que aí fica pesado. E, às vezes, o ministério se torna pesado, porque, ao invés de eu me comparar com Jesus, que é incomparável, eu estou tão longe de estar tão próximo dele de verdade, preciso aprender a andar na mesma passada, mas eu estou me comparando com outras pessoas que eu não preciso me comparar, na verdade. E é tão difícil a gente conseguir não se comparar, né? Humanamente é algo pesado para nós, porque a gente visita uma igreja, vê uma postagem, vê alguma coisa e fala, eu
sou o pior dos pastores, eu sou sei lá o quê, a minha igreja é não sei o quê e tal. Só que quando eu volto para a presença, eu vejo um Deus que se revela e que chega para Moisés, chama ele para o monte, em Êxodo 25, e começa a revelar detalhes do que ele queria fazer através do povo, detalhes com relação às medidas da tenda, detalhes com relação ao tabernáculo, cada utensílio, os detalhes das vestes dos sacerdotes. Cara, é tanto detalhe. Eu falei assim, Deus, eu não sou o Carlinhos, não sou o Madalena, não sou o Diniz, preciso aprender com eles, mas o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Foi o Senhor que me criou. Quais são as coisas que estão em mim, que você me preparou e me colocou, da medida que você quer me usar? Porque existe espaço para todos, na verdade, ministerialmente falando. Mas, às vezes, o problema que eu vejo é que a gente quer ocupar o espaço do outro também. Ou quer ser muito parecido com uma outra pessoa e deixa de ser quem eu sou. Só que isso é um peso enorme, porque não é natural. Né? Então, eu vejo que, muitas vezes, uma das questões que a gente precisa fazer é a gente parar de se comparar com os outros, e eu fico me comparando com Jesus, na verdade. Quando eu começo a comparar com alguém, eu projeto para Jesus, porque é difícil não se comparar. Fala, nossa, com Jesus falta muito ainda. Porque Jesus, por exemplo, pega o livro de Lucas, que passa esse lado humano de Jesus, e se vê Jesus, quando aumentava a evidência, quando aumentava as multidões, quando as demandas aumentavam, o que ele fazia? Os textos são claros. Ele vai para o deserto, ele vai para o monte, ele tem um tempo de solitude. Então, para mim, cada vez mais que a evidência aumenta, o que Deus tem mais falado comigo é, quanto maior a evidência, maior tem que ser a reverência. Então, comecei a bombar demais, comecei a aparecer demais. Eu falei, opa, preciso segurar um pouco a agenda, preciso dar um passo para trás para eu não começar a me achar demais, porque eu não sou, porque é um lado humano nosso, né? Mas a gente poder sempre estar baseado no Espírito. Posso contar um testemunho rápido? Bem Claro. rápido. Aí depois eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vou demorar então para você não perguntar. Quando a gente fez a gente participou da organização do segundo culto na arena da SDA. Né? Eu e o Lucas estava envolvido diretamente ali. Aquele que quebrou o recorde. Aquele que quebrou o recorde. Então, por exemplo, se você se comparar com o que a SDA está fazendo, você vai ficar provavelmente assim meio depressivo, né? Tipo assim, os caras estão enchendo estádio, eu estou tentando encher o auditório aqui. Então, vamos lá pro testemunho. O testemunho tem a ver com isso, né? Boa. Estávamos diretamente ligados à organização, foi uma realização pessoal gigantesca. Você olhar para um estádio que cabe lá 45 mil pessoas, com quase 45 mil pessoas, da forma que foi, na beleza que foi, ver as igrejas reunidas trabalhando, ver amigos que eu ganhei na caminhada e tudo mais. E de ter a oportunidade de ministrar louvor naquele palco lá, um palco 360, gente tudo quanto é lugar. E, cara, para mim foi uma realização pessoal muito grande, assim, sabe? Foi mesmo. E aquela coisa, as pessoas, você desce de lá, as pessoas, nossa, cara, que massa. Oh, você é um cara muito massa, você é uma benção. Quem que nunca passou por isso, né? Gosto muito de quando você ministra e tal. E você lida com aquilo, cada um lida de um jeito. Mas ninguém passa ileso por aquilo, é impossível. E eu lembro disso, ninguém passa ileso, não tem essa. Ah, não. Glória a Deus. Nem Glória a mexeu Deus, comigo. beleza. Mexeu Normal. sim, mexeu. Só se você for uma pedra para não acontecer nada. Mas mexe em alguma instância, mexe. E aí, teve toda aquela realização. No domingo, o culto na arena foi no sábado, então no domingo as pessoas da minha igreja, né? Oh, vi você lá no palco da arena, nossa, que massa, que orgulho de você e tal. E aquilo lá, teu ego, né, cara, inflando, assim, devagarinho ou rápido, infla um pouquinho. Eu me lembro, estava muito cansado, mas domingo fui para a igreja, participei dos cultos. Na segunda-feira de manhã, toda a última segunda-feira do mês, nós tínhamos jejum e oração dos pastores na igreja. A gente passa o dia na igreja, em jejum ou na chácara da igreja. E eu fui cedinho pro jejum, cheguei na igreja, ia ser na igreja mesmo dessa vez, não era na chácara. E cheguei no horário, eu gosto de chegar sempre no horário, gosto de chegar cedo. Peguei o violão de nylon, daquele antigão, e ia começar a ministrar louvor. Tinha 10 pastores ali, 12 pastores auxiliares que me conhecem há muito tempo, desde quando eu comecei a liderar jovens, que eu era mais moleque. E comecei a liderar louvor, cara. Eu lembro que eu estava cantando "Ao Único que é Digno de Receber". Uau. E comecei a dedilhar o violão. Os pastores nem cantavam junto, cara, sabe? Porque, né, eles estavam mais ali em oração, mais quieto, e eu cantando sozinho, assim. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: eu gosto tanto quando você ministra louvor aqui. Aí eu comecei a chorar. Aí a segunda palavra foi assim: eu gosto mais de você aqui do que no estádio. Cara, daí eu não consegui mais. Eu tirei meu violão, assim, chorei, pedi perdão para Deus. Falei: Deus, se algum dia isso entrar no meu coração, eu achar que alguma coisa ali aconteceu porque sei lá, porque a gente fez, eu prefiro parar e voltar para esse lugar do violão aqui. Então,
Essas experiências assim, eu sei que... Eu tô falando isso porque muita gente busca isso. O Lucas deve ouvir isso mais do que eu, porque o Lucas está mais em evidência na SDA. Mas as pessoas vêm e falam assim, como é que vocês fizeram para encher o estádio? Cara, essa pergunta me entristece. Me entristece, mas foi feita várias vezes. Essa pergunta me entristece. E o Lucas me conhece o suficiente, porque ele sabe que eu sempre falo, cara, não tem nada a ver com o estádio. Tanto que eu acho que foi por isso que a gente não fez nos últimos 4 anos. Tá indo Não foi só a pandemia, ano. né? Não foi só a pandemia. A gente não se sentiu nem um pouco à vontade de fazer isso, porque isso se tornou tão evidente que acabou perdendo ao que a gente gostaria que realmente tivesse em evidência, que é o compartilhar, que é o olho amizade, no olho, que é a unidade. amizade, que é o repartir refeições, que é passar tempo juntos, que foi o que realmente gerou aquilo lá. Então, esse tipo de experiência, eu gostaria que você que está ouvindo a gente aqui, vendo a gente, passasse o quanto antes, para você entender que não tem nada a ver com você, que na verdade o que o Senhor está buscando é o teu coração, né? Quando Jesus conta as parábolas escatológicas lá em Mateus 25, ele fala sobre coisas extremamente básicas que as pessoas deveriam estar fazendo. Quando eu te vi com fome, te dei de comer. Quando te vi com sede, te dei de beber. Não são coisas extraordinárias, mas são coisas que foram feitas com desprendimento e com sinceridade de coração. Não precisa ter muita técnica para dar de beber, dar de comer, visitar alguém no hospital, visitar alguém numa prisão. Não tem técnica, não tem estratégia, não tem. Só precisa de um coração disposto. Disposição. E aí é isso que o Senhor está procurando em nós, né? Então a gente fica às vezes entendendo que um ministério relevante, gente, pelo amor de Deus, não sou contra números, não sou contra grandes igrejas, grandes eventos, nada disso. Mas um ministério relevante é aquele que é vivido de todo o coração. Sim. Uau. Até porque, por exemplo, né, você vê algumas igrejas... Muito bom. Eu estou aprendendo muito aqui. Vão, por exemplo, fazer uma conferência, vão fazer um grande encontro lá, né? E aí a estratégia, às vezes, para a organização desse evento, como muitas igrejas fazem, nós fazemos também, você divulga os preletores, você divulga as bandas que vêm e tudo mais, né? Mas aí você tem lá, vai passar um relatório para a tua igreja da conferência ou desse evento que você fez, né? Sei lá, e aí bombou, teve o dobro de pessoas. Mas no outro final de semana tem a mesma quantidade que sempre teve. Você está enchendo a igreja de crente, na verdade, né? Mas não está enchendo gente que vai ficar... Então o cara veio pelo artista, não veio pelo movimento. Então, nas nossas igrejas, né, a gente continua divulgando em eventos da igreja. Na SDA, Deus deu uma estratégia que, por vezes, a gente repensou se não era coisa da nossa cabeça, até, na verdade, né, Carlinhos? Que era o quê? Quando chegou o movimento dos estádios, né, que foi 2017 e 2019, que o slogan do evento era Jesus continua atraindo multidões. Então, a gente não divulgava o nome de artista, não divulgava o nome de pregador, nem nada. As pessoas compravam o ingresso a baixo custo para irem num culto no estádio. Né? O que acabou pegando era culto na arena, que acabou pegando mais, assim. A hashtag era mais forte, assim, né? Até a torcida do Atlético postava... Usa até hoje. Começa a perder o clube, os caras começam... Isso, exato. Mais culto. Os caras começam a pedir mais culto. Começa a perder, o hashtag culto na arena ganhar, aparece de novo lá. Mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte. Só que teve uma reunião nossa no primeiro evento que a gente tinha vendido uns 20 mil ingressos. E parou de vender. Né? A gente teve uma reunião, tinha uns 15, 20 pastores, mais ou menos, deu uma estagnada, assim, de umas 2 semanas. E aí alguns pastores, com a boa intenção, falaram, gente, será que na hora a gente parar de brincar? É bonito isso, é legal, Jesus continua dando multidões e tal, mas todo mundo aqui organiza evento, todo mundo divulga o nome de quem vem. Vamos divulgar logo que vem o artista tal, vamos divulgar logo que vem tal, e vai vender o resto. Mas a grande maioria, a gente votou, né, entendeu lá? Não, se Deus deu a estratégia, a gente vai manter. Cara, deu mais um mês, vendeu tudo, teve que comprar, alugar a cadeira, ter mais 10 mil ingressos para colocar o gramado. E Deus fez um movimento muito bonito, porque é Ele que faz, não é a gente. E aí as pessoas ficam, mas quem que vem? Quem que vem, cara? Não importa quem vem, o que importa é o que vai acontecer lá de verdade, né? Meu Deus. Aqui a gente fala uma coisa na Igreja da Cidade, né? A gente tá gravando aqui na Igreja da Cidade, no estúdio do Creativice, que na verdade é da Rede Inspire, enfim. O pastor Carlito sempre fala pra gente, né, que a gente não pode ter nem numerolatria, nem numerofobia. Então você vai lá, né? Boa. Atos 2, final lá, teve quase 3 mil convertidos. Alguém contou. A Bíblia tem um livro que se chama Números. Tinha o pessoal da integração lá já. Só que teve uma vez que
Davi, ele foi disciplinado por Deus porque ele se apegou aos números. Uma Bíblia que tem um livro que chama Números, tem alguém que foi contar o exército e Deus trouxe uma disciplina para ele, porque ele não estava com o coração no lugar certo. Às vezes não é o número, não é o resultado, não é a estratégia, é o coração, né? Mas por quê? Porque ele não fez segundo uma orientação do alto. Ele Do fez alto. do coração dele, né? Do E coração é interessante que o livro de Números começa dizendo isso no capítulo 1. Capítulo 1. Deus deu ordem a Moisés Sim. para ele fazer isso e Fazer. contar e Para diz gerações. nome por nome. Ele queria mostrar ali Cada a pessoa. digital dele na história, né? Sim. O que ele fez naquela geração. Galera, para quem tá acompanhando aqui a gente, ouvindo, se alguma resposta marcou você, comenta aí, coloca aí algo que chamou sua atenção, também compartilhe sua experiência. E eu queria fechar esse episódio perguntando aqui para o Diniz, para o Lucas, para o Carlinhos, porque nós fazemos parte de como é que eu vou dizer aqui? Não é uma instituição, é um movimento de unidade, que é o GKPN. Uma moçada. É a moçada junto. E a gente faz também nesse movimento um evento para cooperar com líderes de jovens, para ajudar líderes de jovens. Realmente, cada um dá um pouco. Não é um evento que nós chamamos convidados, pagamos oferta. Na verdade, todo mundo paga a sua própria passagem. Se vira para ir. Se vira para ir para ensinar outros líderes de jovens. É uma contribuição das nossas vidas, das nossas igrejas, para equipar líderes de jovens. Acontece todo ano em julho. Esse ano, se você está assistindo em 2023, acontece em Sorocaba, sempre no segundo final de semana. Tem lá o Global Youth Movement, GKPN, que você pode acompanhar no Insta. E a pergunta é, por que fazer parte, por que ir até o Global Youth Movement, essa conferência anual para líderes de jovens? Olha, estar lá no que a gente chama de GYM, né? No GYM. Global Youth Movement. Se a gente entende que a gente não é a resposta, mas a gente é um pedacinho dela, a gente quer estar lá. Porque Certo. eu vou ter uma outra parte da resposta com alguém que eu encontrar lá. Uau. Caraca. E é isso aí, pessoal. Isso aí. Fechou. É um brincalhão. Se né? você cara, não tuas tem a resposta declarações inteira, são- vai lá. Resolutivas, São meu muito amigo. profundas, né? Caraca. É verdade. Vocês gostam. Depois a né? gente vai lançar sempre. um workshop no GYM, como responder como o Diniz. Vai bombar isso aí. Vai ser o bombar, mais. vai bombar. Cara, E eu já vou Muito pode fazer a inscrição que eu vou estar lá já depois também. Muito Tá bom. boa. Cara, acho que uma das principais coisas do GYM, desse movimento de pastores, líderes de juventude, é a gente trocar experiência, aprender uns com os outros. Ninguém é bom em tudo, como diz lá falando, eu preciso... Deus tem usado minha vida muito nessa área, mas uma igreja equilibrada é uma igreja que vai estar investindo em todos os ministérios da igreja, na verdade. Ou que flui nos 5 ministérios, talvez até colocando de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, de repente, se eu estou tão forte no pastoral, mas como é que eu posso trabalhar de um jeito diferente para que outras áreas que estão um pouquinho debilitadas possam também crescer e a igreja crescer como um todo? E lá, eu não vou para ensinar, lá eu vou para aprender. Então, eu vou estar participando das palestras, dos workshops, das pregações e vou tentar ter tempo de mesa, num café, sei lá, com alguém que eu sei que é referência numa área tal ou alguma outra coisa. E é muito legal porque você está lá, só tem líder lá, e você pode sentar e tomar café com alguém que você ainda não conhece, mas que você vê, às vezes, de uma igreja diferente, que é uma referência para você, e você trocar algumas ideias lá, né? Pedir para a pessoa, sei lá, ore por você, eu faço isso direto. A pessoa, cara, ora por mim aí, porque não está fácil, tal, alguma coisa assim. Mas é muito abençoador essa troca de experiências. E eu vejo que Deus trabalha muito nessa unidade. Para mim, uma das coisas legais do GYM, porque, na verdade, o GKPN trabalha com igrejas já um pouco maiores, né? E essas igrejas que vão estar preparando o GYM para qualquer tamanho de igreja. E para mim isso é muito bíblico, para mim é uma responsabilidade que eu vejo de igrejas grandes cuidarem de igrejas menores, agora falando de tamanho simplesmente, ou até de tempo, de história de vida, como o irmão mais velho que cuida do mais novo. A responsabilidade dessa igreja maior não é formar aquela igreja, porque quem vai formar e cuidar e tudo mais é o pai, mas quem vai poder ajudar de vez em quando precisa, é o irmão mais velho que pode ajudar em algumas experiências que ele já viveu. Isso é muito bonito, e quando a gente entende isso, tudo que eu falo, né, uma das coisas que a gente viveu como igreja lá na PIB de Curitiba, o ano que a gente mais cresceu, um dos anos que nós mais crescemos como igreja, foi um dos anos que nós menos trabalhamos na igreja, que foi quando a gente abriu para, junto com a SDA,
tá preparando, organizando o evento com tantas outras igrejas. Então a gente dedicou muito tempo, o Carlinhos viveu isso também, né? Sim. E não foi o resultado do estádio das salvações, foi o ano todo. E Deus derramou uma bênção, porque a gente entendeu uma visão do Espírito de que a gente podia abençoar. Então, na nossa igreja tem um lema, a gente sempre fala que a gente está lá, tudo que Deus deu pra gente, ele é de graça, a gente vai ensinar e vai abençoar e vai tentar aprender também uns com os outros. É sobre isso. É sobre a gente poder ter uma visão de reino, que eu posso poder, talvez, se Deus me permitir, abençoar alguém em alguma área que Deus já nos abençoou, né? E aprender muito com os outros também, ser inspirado naquele lugar e voltar para casa, dobrar o joelho e falar, Deus, e aí? O que o Senhor quer que a gente faça agora? Não é tudo. Agora é essa área, agora é aquilo. Agora é oração, vamos investir mais em oração. Agora vamos investir mais na integração, porque o pessoal está vindo no culto e não está ficando. Quem que é bom em integração, quem que é bom em consolidação aí pelo Brasil afora, que a gente pode aprender com essas pessoas também, né? Muito bom. E aí, Carlinhos? Acho que todo líder de jovem precisa vir no GIM, participar do GIM, para você perceber que você não está sozinho. Amém. E perceber que algumas das suas lutas são lutas também de outros irmãos e irmãs, que você pode aprender com eles. E uma outra coisa muito legal é que a tua perspectiva da igreja vai ser expandida. Você vai perceber que a igreja é muito maior e faz muito mais coisa do que o que você está vendo hoje. E fora isso, provavelmente você vai fazer bons amigos. É verdade. Amém. Aqui, Uma parte oportunidade de você fazer amigos, né? Eu posso falar isso de todo o coração, mas fiz ótimos amigos aí. Conheci Lucas, Diniz, Tamo o qual aqui, ó. eu seria pastoreado tranquilamente pro resto da minha vida. O Marcos, que é o senhor estatística. Olha o título que eu ganhei, gente. Brincadeira. Mas realmente é uma oportunidade muito grande. A gente brinca, quem vai no GIM sabe que o GIM não acontece só enquanto tá tendo as preleções, mas tem sempre a resenha. A né? resenha. A A resenha resenha é do maravilhosa. almoço, a resenha do café, a resenha do jantar, a resenha do futebol. E ali, cara, aquilo ali é tão precioso, né? Um negócio, como diz o Diniz, é um tempo ouro. Isso. É um tempo ouro. Tempo ouro. Porque é coração com coração, ali, alma com alma. E isso é maravilhoso, cara. Jesus gera coisas maravilhosas no partir do pão, né? Além do ouvir as palestras, ouvir experiências, mas quando a gente compartilha, parte o pão ali, Jesus se revela de uma forma toda especial. E isso acontece no GIM também. Olha que riqueza nessa mesa, né? É muito rica e eu vim para ela, eu passei a ser parte dela por causa do GKPN. Então eu tenho muitos amigos que eu conheci porque convidei para pregar na minha igreja ou porque preguei na igreja onde ele lidera. Mas a conexão do GKPN ela é diferente. É onde nós sentamos todos para aprender uns com os outros. E por mais que tenha assim, igrejas grandes servindo todas as igrejas, grandes e pequenas, você não se sente lá numa pequena ou numa grande igreja. Você se sente numa família, você se sente sendo parte de algo que Deus está fazendo no mundo, você se sente cooperando por um propósito maior, você se sente parte de algo realmente que é ali, é reino, é coração de Deus. E eu aprendo muito, muito, muito nessa mesa. E aqui são alguns amigos que nós temos. Então, na mesa, nós temos tantos outros líderes que nós caminhamos por mais de 10 anos, nos encontrando e construindo relacionamentos mesmo, de amizade. Aqui está Lucas e Carlinhos, que são da mesma cidade, que tiveram que viajar até a Malásia para se conhecer. É uma vergonha mesmo. Eu e o Diniz a mesma coisa. Eu estou aqui em São José, o Diniz em Guarulhos, e a gente foi se conhecer na Malásia. Na época, o Lucas morava a menos de 1 quilômetro da minha igreja. Olha aí. Na época. Quando ele falou, não, eu moro Quadras. no Centro Cívico. Eu falei, mas minha igreja é no Centro Cívico, cara. Eu falei, como é que pode Eu nunca isso? tinha ido lá. Meu Deus. Eu acho que vale dizer que a gente tem aquela tríade, né, que a gente sempre diz. Conhecer uns aos outros, aprender uns com os outros, trabalharmos juntos. Acabou. É algo que resume bem aquilo que é para nós, né? E é a realidade mesmo. É a realidade. isso que tem que acontecer. Não é uma utopia, é a realidade. Amém. Amém. Sensacional. Então, se você não tinha na sua agenda, já coloca agora. Tá? O Global Youth Movement acontece na IB, não é a IB, agora é a Igreja Família, Sorocaba, igreja do pastor Eduardo Bortolossi. Quem vai te receber lá, o líder de jovens, o Gabriel Cardoso, com a equipe dele. Todos nós estaremos lá para te servir. 13 a 15 de julho.
13 a 15 de julho. E se você quiser fazer parte de um grande movimento global, já coloca na sua agenda, já se prepara. Já vi aqui comentário também do Creative-se do Chile, de Portugal, de outros lugares do mundo. Então, em Portugal, de 17 a 20 de setembro, nós teremos De também 2024. em Portugal. Em 2024, Isso, como eu no disse, não outro foi? ano. Não, você não falou. Eu não falei o ano. Não. Não falei. Tá vendo? Juntos somos melhores, gente. Aí, ó. É por isso que a gente precisa do GKPN. Então, eu sou bom de estatística e ruim de data. Então, eu tenho os meus amigos aqui para me ajudar. Então, 17 a 20 de setembro de 2024, Global Youth Movement, o GYM Global. 7 mil líderes de jovens de todas as nações, todos os continentes. Todas Sim, as isso- tribos, povos e raças. Isso aí. Em Portugal, em Porto, tá? 17 a 20 de setembro de 2024. Coloca na sua agenda, invista em relacionamentos que vão te conduzir ao reino, o todo que Deus quer fazer na sua vida e por meio da sua vida. É isso aí. Se você foi, então, abençoado aqui nessa conversa, eu fui muito. Muito obrigado, Diniz. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Carlinhos. Agradece, cara. Vocês me elevam. A gente Vocês são demais. Estar aqui é realmente um privilégio enorme. Obrigado, amigo. Obrigado. Privilégio meu. Obrigado pelo convite, meu amigo. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.